Mais Sempre desta semana, você confere. Carbolipo, um tratamento estético que promete eliminar as indesejáveis gordurinhas. Utilização de bandagens elásticas no combate às dores viscerais e musculoesqueléticas. E ainda, no quadro Dicas de Saúde, aprenda como usar corretamente o fio dental. O Viva Mais Sempre começa agora. Cerca de 10 milhões de brasileiros já tiveram algum sinal ou sintoma de doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs. Do total, 6 milhões e 600 mil são homens e 3 milhões e 700 mil mulheres. O preocupante é que 18% deles e 11,4% delas não procuraram nenhum tipo de tratamento. Os dados inéditos fazem parte da pesquisa de conhecimentos, atitudes e práticas da população brasileira de 15 a 64 anos de idade, divulgada pelo Ministério da Saúde no último dia 18. A pesquisa foi realizada por técnicos do IBOP em todas as regiões do país, em novembro de 2008, com cerca de 8 mil entrevistados. Com base nos resultados, o Ministério lançou a campanha Muito Prazer, Sexo Sem DST, voltada principalmente para homens. O objetivo é que a população reconheça os sinais e sintomas, procure tratamento e alerte o parceiro ou a parceira sobre os riscos dessas doenças. Um jingle gravado por 12 cantores sertanejos, entre eles Daniel e a dupla Chitãozinho e Chororó, funciona como carro-chefe e será veiculado em rádios de todo o país. Uma das novidades da campanha é o hot site www.aides.gov.br/Muito Prazer, que traz informações gerais sobre prevenção e tratamento das DSTs. Lá, o internauta encontra também cartões virtuais para comunicar ao parceiro a descoberta da infecção por alguma DST, sem necessidade de se identificar. Hoje eu converso com o fisioterapeuta Elton Dias. Nós vamos falar sobre uma nova técnica chamada Kinesiotape, mais conhecida como bandagens elásticas funcionais. Ele é de Brasília e está aqui em Aracaju para aplicar um curso sobre essa nova técnica. Qual a finalidade dessa nova técnica? Quais as indicações? Bom, a vantagem das bandagens da Kinesiotape é que ela acelera o tempo de recuperação do atleta, ajuda fazendo correções mecânicas, trabalha na analgesia de pacientes com dor tanto aguda quanto crônicas, né? E melhora, né, o tempo, melhora a circulação sanguínea e o restabelecimento desse paciente. Então, essa é uma das grandes vantagens que ela tem. E como é que funciona? São faixas elásticas colocadas pelo corpo? Como é que é? Ela vai ativar estruturas do nosso corpo chamada de receptores, que fica na nossa pele, e quando estimula, ela libera os analgésicos naturais que nós temos. E por ela ser elástica, ela vai trabalhar no sentido de bombeamento, melhorando então o retorno venoso, melhorando então o fluxo sanguíneo, né, para que as células tenham uma melhor reparação tecidual. É uma técnica complementar aos tratamentos tradicionais da fisioterapia? Em alguns casos, ela ajuda até mesmo sendo como a técnica principal, mas na maior parte ela é um coadjuvante, um complemento, né, para as outras técnicas que a gente realiza no paciente. Mas alguns pacientes mesmo, por exemplo, numa fase muito aguda de dor, em que a intervenção que você tenha medicamentosa, você pode colocar então as faixas que ela vai auxiliar a parte física também, porque a vantagem das bandagens é que ela fica 24 horas no período ali com o paciente, não só naquele período de tratamento, né? Então ela vai ficar mais tempo ali junto com aquele paciente. Para a gente ter uma ideia melhor do benefício da técnica, uma lesão que levaria 10 dias para ser curada, com o uso da bandagem, isso reduziria para quanto tempo? Alguns casos, por exemplo, quando nós temos hematoma, quando nós temos pacientes que fazem mastectomia e tem retirada de linfonodos, que dificulta a circulação, que dá o inchaço, o edema, né? Com a aplicação das bandagens, a gente consegue fazer, então, diminuir aquele edema até metade, até 1/3 do tempo que se gastaria normalmente, né? E quando você tem uma dor mecânica, que é uma dor no joelho, em que você está tendo impactação o tempo inteiro gerando mais dor, ela vai corrigir então esse sistema, fazendo com que aquelas microlesões diminuam, e essas microlesões diminuindo faz com que você tenha uma redução
da metade até 1/3 do tempo do tratamento. Quais os diferenciais do material utilizado, no caso as fitas? As faixas, ela teve uma felicidade muito grande, ela não tem nenhum medicamento nela, mas a engenhosidade de ser um material bem próximo à textura da pele, a elasticidade bem próximo do músculo humano, em cerca de 130% a 140% só de ganho de aumento, e ela não tem látex, que é o que tem nos esparadrapos, então ela não provoca alergia. Então, o material que foi utilizado, ele foi desenvolvido para que se adaptasse bem à pele, para que não tivesse reações alérgicas. Por isso que ela é utilizada tanto em idosos, né, e criancinhas bem pequenas, justamente por não desenvolver esse processo de alergia. E o segredo mesmo é como aplicar, porque na faixa mesmo não tem nenhuma substância química que poderia dizer que é ela que está fazendo o efeito, mas sim de como é feito o processo. E elas são a prova d'água também? Na verdade, ela é um material de algodão, não é que elas são a prova d'água, é que quando elas vão para a água, permite você secar. Inclusive eu ensino meus pacientes, tal, a gente usa um secadorzinho de cabelo, né? A gente vai lá, passa um secadorzinho de cabelo e já está tudo bem de novo. A gente fala a recomendação de usar até 5 dias. Depois disso, espera um tempo para descansar a pele e, se for o caso, fazer uma nova aplicação. É verdade que com o uso da fita as pessoas não sentem dor? Nós temos muito caso de dor aguda, a gente tem que fazer bem uma avaliação disso aí, né? Então eu recomendo muito que não é uma panaceia que você vai comprar na farmácia e vai fazer o efeito da hora para outra. Na verdade, todo caso tem que ser muito bem avaliado a indicação. Por exemplo, se o paciente tem um caso de tumor, não quer dizer que porque tem um tumor eu vou colocar a faixa vai tirar a dor. Mas nos casos de dores, que a gente tem dores crônicas, dores de origem reumatológicas, dores devido a traumas, né, você consegue. Em Brasília nós temos um estudo no uso dessa faixa substituindo a tipóia, por exemplo, em cirurgias de ombro. Então, ao invés de você ficar muito tempo usando a tipóia, essas bandagens, dependendo da forma que você coloca, ela te dá mais segurança. Permite que você, então, use ela, né, sem que cause tanto transtornos quanto uma tipóia. Eu ouvi dizer que as bandagens são utilizadas também para pessoas que tiveram derrame, paralisia. Na parte neurológica, você está tendo, então, uma atrofia de determinados grupos musculares. Você está, devido, então, à paralisação do nervo, né? Então, grupos musculares se tornam, ou alterações do tônus, se torna bastante hipertônico. A vantagem é que ela vai fazer um estímulo elástico 24 horas, 5 dias. Então, com isso, né, você diminui bastante a deformidade. De maneira nenhuma eu quis dizer que um profissional que trabalha em neurologia, ele vai ficar sem pôr a mão no paciente. Mas ele pode trabalhar com aquele paciente, ao final ele está utilizando esse recurso para que na próxima sessão o paciente venha numa situação melhor. Elton, eu agradeço a sua participação no nosso programa. Obrigada pelas informações. A seguir, saiba mais sobre o uso adequado do fio dental no quadro Dicas de Saúde. Eu volto já já.